Bom, dando continuidade, então, para a nossa sequência de aulas, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito das bactérias, quanto aos processos que a gente chama de crescimento microbiano e recombinação, tá bom? Aí, como é que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, sobre crescimento. O que é o crescimento microbiano? O crescimento microbiano primeiro, é o aumento, que a gente pode dizer, de número quantitativo de células. Tá? Então, é o crescimento das bactérias. Não é crescimento em tamanho, é crescimento numérico de células bacterianas. Ou seja, elas vão crescendo, vão se multiplicando, ou seja, a multiplicação bacteriana, crescimento bacteriano, é aumento numérico. Tá? Quando a gente fala de acúmulo, é uma outra palavra que tem uma similaridade, é quando a gente tem um aumento do número de células e as substâncias que elas também produzem. Metabólitos, antibióticos e tudo mais, que elas jogam no meio. Então, aí você tem um acúmulo, ou seja, a bactéria e mais o que ela produz. Agora, quando eu falo só crescimento bacteriano, é o aumento numérico das células bacterianas, né? E como se dá esse aumento? A gente chama, tem vários nomes para isso: divisão simples, fissão binária, bipartição, tá? Então, esses nomes válido para quê? Para o crescimento. Ou seja, uma bactéria se divide em duas. Cada uma destas duas também se divide em duas. E assim sucessivamente em diferentes fases. Ou seja, na F1, então você tem uma bactéria. Na F2 você já vai ter duas. Na F3 você já vai ter 4. Na F4 você já vai ter 8. Na F5 você já vai ter 16. Por quê? Vai sempre dobrando. Uma bactéria passa para duas, cada uma delas divide, então vai para 4. E assim sucessivamente. Até quando? Né? A gente pode dizer até quando isso? Você tem fatores limitantes no ambiente. Se você deixar essas bactérias crescer sem nenhum impedimento, elas ocupariam todo o universo. Todo o universo não, todo o planeta Terra. Facilmente. Ou seja, se não houvesse o quê? Algum fator de impedimento. E o que há de impedimento para essas bactérias não se multiplicarem desenfreadamente? A natureza, o meio ambiente. Então, você tem fatores de competição entre um grupo e outro bacteriano, fatores de competição entre o grupo bacteriano e os nutrientes existentes naquela região, fatores limitantes geograficamente, um ambiente terrestre para um ambiente aquático e vice-versa. Ou seja, você tem diferentes fatores limitantes que impedem que estas bactérias possam crescer desenfreadamente e ocuparem toda a superfície do planeta, ok? E aqui a gente mostra como é uma multiplicação, como a bactéria se divide. Eu já mostrei em aulas anteriores, né, em trechos de aulas anteriores, esse processo. Ou seja, uma célula bacteriana, ela primeiro dobra o seu tamanho para depois dividir. Então, vocês estão acompanhando aqui, ó, ela tem o material genético dela, ela duplica o seu material genético e ela dobra o tamanho. Começa o processo de invaginação de quem mesmo? Da parede celular, né? Que é uma das que auxilia justamente o processo de divisão celular. E, a partir daí, forma-se esse septo, e esse septo vai dar origem a duas bactérias com características idênticas genéticas, porque são oriundas de uma mesma. Tá? Agora, aqui é interessante também a gente comentar. E isso vai acontecendo o quê? Por diferentes gerações. Então, esta célula bacteriana vai passar pelo mesmo processo novamente aqui, até formar duas de novo. Então, é por isso que daqui forma duas, e daqui, depois que formar outra sequência, vão formar 4 e assim por diante. Agora, interessante duas coisas a gente comentar nesse próprio slide. Daqui até aqui, passou um tempo. Né? Pode ser um tempo rápido,
ou um tempo demorado. Então, e esse tempo tem nome. Qual é o nome? Tempo de geração. Então, o que é o tempo de geração? É o tempo necessário para a bactéria. Aí você pode usar diferentes para a bactéria, 2 pontos. São várias ramificações que você pode usar como definição. Uma delas, duplicar, ou seja, se multiplicar. É uma delas. Qual é? É o tempo necessário para a bactéria dobrar a sua população, né? Porque ela vai sair de um número X, passado aquele tempo ela vai dobrar. Então você pode usar diferentes vertentes para mostrar que tempo de geração é este intervalo aqui. Como eu falei, pode ser rápido. Você procura nos livros informações, tem bactérias que têm tempo de geração de 8 minutos, de 10 minutos, outras têm de 1 dia, outras têm de 25, 30 dias, 25, 30 dias para sair daqui e chegar até aqui, de uma para chegar até 2. Ou seja, para dobrar, se é uma população maior, para dobrar a sua população. Demora todo esse tempo, praticamente 1 mês. Isso varia de acordo com características genéticas, ou seja, características daquela determinada espécie, e também as condições que você dá para este micro-organismo. Que condições? Todas. Aeração, nutrição, temperatura, umidade, todas essas condições juntas vão formar um conjunto, né, que vai favorecer ou dificultar este processo de multiplicação. Então, quando você pega um livro e ele diz que a bactéria X qualquer, tá, tem um tempo de geração de 10 minutos. O que significa isso? Se o livro está dizendo e informando isso, vai significar que aquela bactéria, a cada 10 minutos, ela consegue se duplicar, dobrar a sua população. Agora, sob que condições? As melhores possíveis. Então, 10 minutos é vamos dizer assim, é o melhor tempo que ela consegue fazer para dobrar a sua população. Então, você dá a melhor condição para ela nutricional, de aeração, ou seja, se ela é aeróbica, dá oxigênio, se é anaeróbica, tira oxigênio, se ela é microaeróbica, põe pouco oxigênio, se precisa de água, ou seja, todas as melhores condições nutricionais, ambientais, tudo de bom, ela se multiplica no tempo mais rápido dela, que nesse caso do exemplo que eu estou colocando, são 10 minutos. Agora, se eu alterar essas condições, ou seja, eu modificar a temperatura, passando para uma temperatura diferente daquela que seria ótima para o micro-organismo, é claro que ele não vai já se multiplicar na melhor velocidade. Ele vai ser um pouquinho mais lento. Ele vai demorar, em vez de 10 minutos, vai demorar 15, vai demorar 18. Isso vai variar o quê? De acordo com o que você está oferecendo para o micro-organismo. Então, quando você busca no livro, quando ele te fala o tempo de geração, significa que aquela condição lá é a que a melhor foi dada ao micro-organismo. Então, ali ele está apresentando a melhor velocidade. Agora, se você alterar essas condições, pode ser que ele não se multiplique em 10 minutos, mas em 12, em 13, em 15, 17, tá certo? Então, tem que ficar isso bem claro para vocês. Esse tempo de geração pode variar. Claro, varia de espécie para espécie, porque cada uma tem a sua característica, e pode variar também dentro da mesma bactéria. Se eu pegar a bactéria, por exemplo, Staphylococcus aureus, pego uma outra cópia, Staphylococcus aureus, só que numa eu forneço todas as condições fantásticas, as melhores para o micro-organismo. E na outra, eu ofereço também todas as condições ótimas, porém, eu dou para ela uma condição de temperatura diferente. E analiso o tempo de geração. O tempo de geração vai ser diferente, porque eu não estou oferecendo para esta bactéria
as condições adequadas que eu oferecia para essa, tá? Então, o tempo de geração pode variar dependendo de condições originais da espécie da bactéria. Então, de uma bactéria de uma espécie para outra, varia. E também dentro da mesma espécie, dependendo das condições que eu estou oferecendo para ela, nutricionais, condições químicas, condições ambientais, etc, etc, etc. Agora, quando a gente oferece, né, para o micro-organismo uma condição de crescimento, foi notado isso em experimentação científica, um padrão de crescimento bacteriano, né? Então, um padrão. Ou seja, todas as bactérias apresentam, quando você coloca a bactéria para crescer numa condição, num meio de cultura. Então, vamos imaginar aqui um frasco fechado e dentro você tem o quê? Um meio de cultura. Um meio de cultura é o quê? As melhores condições nutricionais para serem dadas ao micro-organismo. Então, eu estou colocando ali condições nutricionais, temperatura, tal. Condições boas. Eu pego o micro-organismo, introduzo nesse frasco e fecho o frasco. Ou seja, eu não vou adicionar mais nutriente, não vou adicionar mais micro-organismo. Então, eu coloco o micro-organismo lá dentro. Todos eles vão se comportar da mesma forma. O que varia é o termo de número de células e o que pode variar é o tempo para que ele se comporte daquela maneira. Quais são as fases? Essas que estão citadas aí no quadro. Ou seja, a chamada fase lag ou adaptação, que vai significar o quê? É o período que a bactéria demora para se adaptar àquele meio ao qual ela está sendo introduzida. Então, ali ela vai trocar sinais bioquímicos com o ambiente e falar, opa, a temperatura está boa, a aeração está boa, nutriente está bom, ou seja, está tudo perfeito ou está tudo mais ou menos, dependendo da situação, é o período que ela vai se adaptar. Então, o número de células permanece igual durante um determinado período de tempo. Depois, ela vira, bom, agora eu posso me multiplicar, porque eu já me adaptei, já estou adaptado ao ambiente. Aí o número de células começa a crescer, em função do tempo. Aí vai crescendo, que entra naquela segunda fase ali que está anotada, que é a fase log ou de crescimento. Justamente por isso, uma multiplicação intensa. Vai chegar um patamar em que, lembra que eu falei que o sistema está fechado? Então, se a bactéria está crescendo, ela está consumindo nutriente. Se ela está consumindo nutriente, ela também está eliminando metabólitos no meio, excretas. Então, o meio está ficando o quê? Com falta de nutrientes e com acúmulo de excretas. Então, o que acontece num determinado momento? Começa a entrar numa fase que ali é chamada fase estacionária, que pode confundir a cabeça de vocês. Porque, na verdade, o nome que minha sincera, simples e humilde opinião, deveria ser fase de equilíbrio, mas a nomenclatura é colocada a fase estacionária. O que acontece nessa fase estacionária? Algumas bactérias conseguem ter acesso ao nutriente e se multiplicam. Outras não conseguem ter mais acesso ao nutriente e morrem. Então, o que acontece? Algumas bactérias se multiplicam, outras morrem. Há um equilíbrio, conforme eu falei, e aí o número de células viáveis permanece estável durante um período de tempo. E aí, os nutrientes continuam diminuindo. O acúmulo de substâncias tóxicas e metabólitos continua aumentando. E o que vai acontecer? Vai começar a inversão. Vão morrer mais do que as que se multiplicam. E daí o número de células vai cair. E se a gente deixar o tempo rolar, vai chegar até zero. Se nós colocarmos isso num gráfico, nós vamos ter isso aqui, ó. Quer ver? Isso aqui. A fase A é a adaptação. Ou seja, em função do tempo, o número de células permanece equilibrado, porque as bactérias estão se adaptando àquele meio o qual elas foram introduzidas. Adaptou, se multiplica. Em função do tempo, ocorre o aumento do número de células. Chegou um momento em que começa a haver o que eu falei de equilíbrio.
Algumas bactérias se multiplicam, outras morrem. Se multiplicam, outras morrem. Então, você tem um número de células equivalente, estável, por um determinado período de tempo, que eles chamam de fase estacionária, que dá uma impressão errada. Se você perguntar para uma pessoa que não tem essa informação correta, ela vai dizer, fase estacionária não há crescimento bacteriano, não há multiplicação. Na verdade, há, só que você tem um equilíbrio do número de células, tá? Então, há multiplicação? Sim, há, mas há um número equivalente de bactérias que morrem porque elas não têm acesso ao nutriente. Então, este equilíbrio vai dar esse platô aqui, esse patamar. E com o passar do tempo, menos nutrientes disponíveis, morre mais do que cresce, e aí vai tendendo até chegar a zero. Ok? Esta curva, ela pode ser maior aqui, ser mais curta, ser mais proeminente, ser menos inclinada, ou ter uma fase estacionária maior, menor, fase de declínio ou morte mais acentuada, mais suave, independentemente. Mas este padrão de curva é comum para todas as bactérias, tá certo? Então, isso que fique bem claro. A curva de crescimento bacteriano, ela é uma curva, uma sequência que é igual para todas as bactérias. O que muda são os tempos, a intensidade, mas o padrão é sempre o mesmo. E as fases são bem fáceis de serem identificadas, né? Adaptação, crescimento, estacionária, declínio e morte. Ok, gente? Agora, lembra que eu falei sobre o tempo de geração? Então, quais os fatores que fazem com que o tempo de geração possa ser o ideal, né? Ou seja, o mais rápido ou mais lento? Aqui a gente tem temperatura de incubação, natureza do meio, aeração, concentração de íons oxigênio, que é o pH, e natureza do organismo. Então, todos esses fatores fazem com que o tempo de geração possa ser alterado. E aí a gente vai falar nessa sequência da aula.